Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal, eu sou o H. Último vídeo sobre O Brasil Deu Certo e Agora, documentário feito por Mailson da Nóbrega, ministro da Economia em 1988, e juntamente com outros ministros e ex-presidentes e presidentes do Banco Central. Então aqui é um fecho do que foi dito nos últimos vídeos. Pouco se tem a se falar sobre o governo Dilma, pelo menos os ministros não comentaram muito a respeito. O único destaque que foi dado é de que Dilma deixou claro que a iniciativa privada tinha alguma responsabilidade no que se referia à infraestrutura do país, e ela tentou aplicar isso de alguma forma. É até difícil falar sobre o governo Dilma, porque nós estamos num período de instabilidade aqui, agora em 2015, em que as pessoas questionam muito a capacidade de governar o presidente. Há uma grande gama de pessoas que saem às ruas pedindo o seu impeachment, em que pesa o Congresso ainda não ter aprovado o processo de impeachment, mas isso também é uma outra história, não vou falar sobre isso, pelo menos não agora. E vamos falar então sobre o que os ministros falaram, ex-ministros falaram sobre a possibilidade do que o Brasil poderia vir a ser em 2020. Aqui as questões que sempre são tratadas, ou poderíamos dizer deixadas de lado, em alguns aspectos pelo meio político, às vezes por corporativismo, como nomeou o ex-presidente Collor, dizendo que algumas reformas dificilmente vão passar pelo Congresso ou pelo Senado, porque não há vontade política ou não há capacidade dos partidos, eu diria até vontade dos partidos de que isso saia do papel. Há muitas reformas que deveriam ser feitas. Precisamos melhorar a infraestrutura, precisamos melhorar a logística, precisamos melhorar os transportes, precisamos melhorar os investimentos em tecnologia, precisamos de produtividade. O Mailson da Nóbrega falou muito que a produtividade é a chave do crescimento, é a chave de enriquecer um país, e a produtividade passa por algo que é essencial, excepcional, e que deveria ser o carro-chefe de todos os políticos, de todos os que estão na governança, que é a educação. A educação em todos os seus aspectos. Cristóvão Buarque, num dos pleitos eleitorais anteriores, chegou a dizer que não havia outra proposta em sua ideia política, era apenas educação. Educação era a chave de tudo. Ele tem razão nesse aspecto, a educação realmente é a chave de tudo, mas tem muitas outras coisas que também devem ser feitas, porque o regime que ainda está caótico. O Leandro Carnal costuma dizer nos seus vídeos que quão felizes seríamos nós se no nosso país tivermos um problema apenas de troca de partido. Quer dizer, não é uma pessoa, não é um partido, eu diria até que não é nem mesmo um grupo de pessoas que vai mudar a história do país. Como eu falei lá no vídeo do Fernando Henrique Cardoso, o Mailson da Nóbrega teria dito isso também no seu vídeo, em que o Fernando Henrique ele foi excepcional por mobilizar a população brasileira em torno de uma guerra que estava perdida por muitos anos, que era a guerra contra a inflação. E isso é um negócio que os ministros falam, que nós precisamos ter pessoas que mobilizem a sociedade em prol dessas ideias de reforma, como reforma política, como reforma tributária, como reforma da Previdência. Os impostos realmente destroem o nosso país, mas na seguinte maneira, de que o cidadão ele não sente que os impostos realmente o ajudam de alguma forma, em que pesa os impostos pagarem muitas coisas, como o setor público em geral, algumas estradas não pedagiadas, evidentemente, mas a ideia de que o imposto está sendo tirado de você e que não retorna, fica na mente do brasileiro.
Então daí algumas pessoas dizem assim, puxa, mas em países desenvolvidos como o Canadá e os Estados Unidos, nós temos impostos altíssimos também. Há impostos nacionais, há impostos estaduais e em alguns momentos chegam a ultrapassar 50%. Não obstante isso, nós temos a ideia de que os cidadãos de lá sentem que os impostos retornam. Então essa reforma tributária não é, talvez não é questão nem de diminuir a carga tributária ou de aumentar o imposto. A reforma seria no sentido de que o cidadão pudesse sentir que esse imposto que está sendo pago está valendo a pena e que não acabe no ralo da corrupção, que dá a impressão a todos os brasileiros que isso ocorre. Então é um negócio muito amplo, um negócio muito profundo, é um negócio que tem que ser muito bem estudado e tem que, como disse o ministro, que precisa ser mobilizada a sociedade para que o foco dessa questão tributária seja discutido amplamente e que haja uma conclusão em que todos fiquem satisfeitos. Afinal, não há como deixar de pagar imposto, né? A gente precisa pagar imposto, mas que esses impostos sejam enxergados e que de alguma forma mude a sua vida, ou pelo menos a vida do cidadão comum. E a vida do cidadão comum também está sendo atrapalhada na questão educacional, que, como diz Cristóvão Buarque, realmente é uma questão terrível no Brasil, que deve ser mudada, que deve ser estudada, que deve ser acompanhada, que deve ser projetada. Infelizmente não há um projeto de educação grandioso, amplo e que a gente seja capaz de confiar. Não estou dizendo que a educação do Brasil é totalmente ruim, de forma alguma, porque nós temos também instituições privadas boas, nós temos instituições públicas boas, mas isso não é realmente uma coisa nacional que você veja em todos os estados ou que você veja como maioria em grande parte das cidades brasileiras. Nós temos os grandes exemplos ali do ABC Paulista, em que os índices de analfabetismo são praticamente zero e que a educação é muito bem trabalhada naquelas cidades, mas infelizmente isso não ocorre em todo o Brasil. Aí nós temos essa briga que ocorre na hora das eleições, em que alguns que têm a possibilidade do acesso à educação condenam os outros que não têm a possibilidade de acesso à educação, dizendo que as bolsas é que ajudam essas pessoas a não se importar com a educação. Por isso, assim, ideia política à parte, porque isso dá uma grande discussão e não é aqui o meu objetivo no vídeo, apenas a ideia de que todo cidadão tem a capacidade de acesso a essa educação para crescimento, porque quando se fala de educação parece um negócio assim tão impalpável, porque é uma discussão tão ampla, né? Mas educação até que ponto, quer dizer, todas as crianças devem estar na escola, isso era um objetivo que o FMI colocava quando se fazia empréstimos com ele. Mas assim, o fato de estar todas as crianças na escola não significa que elas sejam bem alfabetizadas. Os analfabetos funcionais são muito grandes aqui no Brasil. Então assim, educação de qualidade. Para ter educação de qualidade passa por várias questões que realmente têm que ser trabalhadas, como motivação dos professores, por exemplo, né? Aí assim, puxa, você consegue estar motivado ganhando um salário baixo, mas daí assim, o que é o salário baixo, né? Porque aí cabe uma grande discussão mesmo. De repente os professores deviam ganhar que nem os juízes, por exemplo. É uma coisa que tem que ser pensada. Aí assim, mas existem professores que ganham como juízes. Aqui em Curitiba nós tivemos aí uma ideia na Câmara de Vereadores de que o vereador só deveria ganhar o máximo que o professor ganhava. Aí alguns vereadores falaram que essa ideia não seria assim tão inteligente, porque alguns professores em final de carreira ganham mais do que os vereadores. Então, na verdade, eles poderiam ganhar um aumento em vez de uma diminuição. E a grande maioria dos professores não ganham bem, mas se você pegar o teto de alguns professores, você
teria um aumento de salário na Câmara de Vereadores. Então a discrepância em relação à renda aqui no Brasil também é algo meio absurdo, né? Então daí você pensa assim, poxa, quem realmente está desmotivado? É aquele professor que ganha pouco e aquele professor que ganha muito? Por que ele não está motivado? Entendeu? Por que ele não consegue realmente fazer com que a sua capacidade de ensinar seja superior? Então realmente é só o dinheiro? Quer dizer, a motivação passa por muito mais coisas. E daí a qualidade da educação também passa por material didático. Não é só o professor que é capaz de ensinar. A capacidade de ensinar também passa por infraestrutura. Outra coisa que o pessoal fala ali, que os ministros falam ali naquele vídeo. Então a infraestrutura também é na área de educação. A infraestrutura também é na área da tecnologia. Então não adianta você ter vários gênios e você não ter infraestrutura, e você não financiar pesquisas, e você não ter laboratórios de qualidade. Adianta você até motivar esses professores e você não ter um giz, ou você não ter um quadro, ou você não ter uma sala de aula, ou você não ter carteiras, ou você não ter atuação do Estado, no caso do setor público, na educação. Quer dizer, deixar por conta dessas pessoas que poderíamos qualificar como gênios da educação. Quer dizer, mesmo que fossem gênios da educação, se você não tem uma infraestrutura, não há como trabalhar com isso. Quer dizer, aí assim, você poderia pegar exemplos da iniciativa privada, de escolas bem-sucedidas, e adaptar ao setor público, mas realmente quem cuidaria dessas verbas? Como essas verbas chegariam? Porque nós também temos um problema muito sério aqui no Brasil disso. As verbas às vezes não chegam, quer dizer, as escolas ficam sucateadas, às vezes a escola tem depredações, e daí para você trocar um vidro já é uma coisa mais difícil, para você trocar uma carteira já é complicado, para o professor de artes ter lá um material para ensinar arte é bastante difícil, para o professor de química ter lá os seus aparelhos no laboratório é complicadíssimo. Para um professor de física fazer um experimento, praticamente não existe locais, aí os alunos às vezes não têm acesso a livros porque não tem biblioteca. Então assim, essa maneira precária com que é tratada a educação no Brasil é um fator realmente determinante para que não haja o crescimento. Nelson da Nóbrega havia dito que a infraestrutura é fundamental para que tudo funcione no Brasil. Essa infraestrutura na educação, por exemplo, levaria o Brasil à produtividade, que é chave para o desenvolvimento de qualquer país. Eu estava falando sobre a precariedade na educação, e essa precariedade é um negócio que vai ser bem complicado de ser solucionado, porque precisa haver o interesse, tanto o interesse público, o interesse da parte política, quanto a questão da mobilização da sociedade, por aquela história do que eu já havia dito também, que as verbas às vezes saem e não chegam. Então tem toda uma minúcia que deve ser tratada tanto pelo meio político quanto pela sociedade, para que haja sim esse desenvolvimento em todos os sentidos. Então nós também temos um problema na legislação trabalhista, porque assim, quando se fala de legislação trabalhista também vira uma grande polêmica, porque assim, os líderes trabalhistas acham que quando se fala em reforma trabalhista você vai tirar direitos dos trabalhadores e tal, mas a verdade é que dificilmente há uma possibilidade de crescimento se você tem que pagar cada vez mais por maior quantidade de funcionários que você tem, a quantidade de impostos que se é pago, a quantidade de direitos que se é pago ao trabalhador, leva o sujeito a não contratar. Então assim, mas daí qual que é a solução? É diminuir os direitos trabalhistas? Talvez seja, mas nessa linha do que eu estava falando em relação ao imposto. Talvez o trabalhador ele não se sinta tão lesado se ele sentir que aquele imposto que está indo lá para a União, para o Estado ou para o município, retorne para ele.
que ele enxergue esse imposto, que ele veja uma política de saúde mais bem feita, que ele veja uma capacidade educacional mais bem feita, que ele seja capaz de ver no judiciário uma tábua de salvação, assim como o Ministério Público, que tem representado bastante os cidadãos, que ele veja uma capacidade do Ministério Público de realmente representá-lo, de realmente salvaguardá-lo diante de uma situação de injustiça, que ele possa confiar nas instituições policiais, de segurança, que ele possa confiar no judiciário, que ele possa confiar nos próprios prefeitos, nos próprios vereadores, nos próprios deputados. Então, assim, esse mecanismo de confiança, esse mecanismo de infraestrutura, esse mecanismo de sociedade que está totalmente dilacerado, que está totalmente desviado, quer dizer, nós não temos assim um norte no nosso país de onde nós poderíamos chegar. Aliás, talvez nem haja nós. Cada um sempre pensa de maneira individual. Cada um sempre pensa assim, puxa, eu quero a minha educação, eu quero a minha segurança, eu quero o meu emprego, né? Eu quero a minha saúde e no máximo a saúde de minha família. É o que eu tenho debatido bastante nos meus vídeos, né? Então, assim, essa ideia de sociedade, essa ideia de que todos poderiam trabalhar para que houvesse uma mudança, todos poderiam fazer um projeto para que haja todas essas reformas. Aí assim, mas caramba, a gente está meio que atrelado à vontade dos políticos, que, como eu disse, o ex-presidente Fernando Collor diz que há um corporativismo, então assim, só passa o que eles querem que faça, e aí essas reformas ficam guardadas em alguma gaveta, né? Aí assim, o que a sociedade pode fazer, além de protestos, né? É realmente trabalhar para que hajam propostas. O Fernando Henrique, em seu governo, ele sempre criticava as manifestações, porque ele dizia assim, caramba, os caras fazem marcha, vêm até aqui a Praça dos Três Poderes e não me traz uma proposta, não me traz algo que eu possa fazer, não me traz uma ideia do que eu poderia fazer para modificar isso que eles estão reclamando, entendeu? Aí assim, a falta de conhecimento, a falta de engajamento também das próprias pessoas, do tipo, se quer uma reforma tributária, mas pouca gente sabe o que é a legislação tributária, pouca gente lê o Código Tributário, pouca gente sabe quais são os impostos, para onde deveriam ir esses impostos, por que não estão indo. Quer dizer, as pessoas realmente não se interessam por isso. Elas dizem assim, poxa, eu tenho que pagar muitos impostos, tenho que pagar o COFINS, tenho que pagar o IPI, tenho que pagar o ISS, o INSS, FGTS e tantos outros S que existem por aí, o imposto de renda, e ninguém sabe ao certo para onde vai esses impostos, para onde deveriam ir, ou para onde que não vão, para onde é desviado. Então, assim, essa mobilização da sociedade também é nesse sentido mais técnico, sabe? Por isso a ideia do líder, do mobilizador, daquele cara que vai dizer assim, ó, nós estamos lutando por isso, levanta lá o plano que deveria ser feito, e todo mundo vai fazer a passeata em prol daquele plano, e todo mundo vai fazer a manifestação nas redes sociais que seja, porque hoje em dia também você não precisa nem sair de casa para fazer as coisas, né? Então você faz a manifestação na rede social e apresenta o projeto, e diz, ó, é isso aqui que tem que ser feito, é isso aqui que nós estamos lutando. Políticos, leiam, né? Políticos, votem, políticos, modifiquem a sociedade. Enquanto se pensar em termos individuais, você vai ter o problema que a gente tem hoje. De repente, o sujeito ele não tem educação do Estado, ele busca uma educação particular. E daí, assim, ele resolve o problema dele, mas ele não resolve o problema da sociedade. Porque, aí, assim, uma sociedade justa, aí cabe muitas questões assim, puxa, mas é uma utopia de sociedade justa. Porque, assim, a sociedade justa é o mais próximo possível que a gente poderia ter de pessoas que têm o mesmo entendimento, que têm o mesmo objetivo, que têm as mesmas oportunidades. Não estou dizendo que a gente vai chegar a uma perfeição, porque a gente não vai. Quer dizer, se você tem 70% de pessoas que têm oportunidade, 80% de pessoas que têm oportunidade que se desenvolvem, já é uma sociedade
muito maior do que a gente possa imaginar. Aí é muito melhor você ter 30% de questões que você tem que resolver do que 70% de questões que você tem que resolver. Então a busca realmente é aumentar essa porcentagem de pessoas que possam ser ajudadas ou que possam ser direcionadas num sentido de sociedade melhor. De quem é a responsabilidade? Dos políticos, mas também da sociedade de acompanhar, de cobrar. Eu vivo dizendo aí para o pessoal, às vezes as pessoas reclamam lá dos deputados, dos senadores e de tudo mais, mas você tem mecanismo para fazer esse acompanhamento. Você tem os sites da internet, você tem os e-mails dos senadores, dos deputados, em que, por exemplo, fala, pô, mas você escreve para os caras não respondem. Tudo bem, mas ainda assim você está fazendo a sua parte. Aí você tem a TV Senado, você tem a TV Câmara, que você pode fazer o acompanhamento, saber o que está sendo brigado, o que está sendo lutado, o que está sendo aprovado. Às vezes você acha que não tem nada sendo feito, e há um monte de projetos lá que são rejeitados pela Câmara. Então, tipo, os projetos estão lá, as reformas estão lá, e sabe, isso, o pessoal não trabalha. Aí cabe à própria sociedade ir buscar essa cobrança, ir atrás desse pessoal e falar assim, puxa, dá para fazer, tem um projeto, o que vocês estão esperando? Né? Não é só na hora do voto, a hora do voto é importante, você tem que votar, você tem que ver as propostas do sujeito e achar que ele vai te representar de alguma forma, mas a cobrança depois também é importante. Ou você contrata, sei lá, uma diarista lá para sua casa e você não vê se ela está limpando direito a casa. Você contrata lá um motorista para dirigir para você e você não vê se ele dirige bem, se ele não passa em sinal vermelho, se ele não faz multa para o seu carro. Ou você contrata alguém para a sua empresa e depois você não vai monitorar o que ele está fazendo, se ele está trabalhando bem, se ele está desempenhando o papel dele. Quer dizer, caramba, né? Eu não sei se realmente isso é uma coisa só do brasileiro, mas você pega a escolha política e fala assim, ele que se vire, ele que faça o que tem que fazer. E você não cobra, e às vezes você nem lembra em quem você votou. Assim, o brasileiro, ele não precisa cobrar também só o deputado dele, ele tem que cobrar todos os deputados, ele tem esse direito. Afinal, os deputados estão lá representando o povo, senador da mesma forma, presidente da mesma forma. Quer dizer, se você não consegue falar com ele pessoalmente, você tem as redes sociais, você tem os e-mails, você tem as páginas da internet que você pode entrar em contato, às vezes tem até programas de rádio que você pode entrar em contato com essas pessoas. Mas enfim, o que eu quero dizer aqui para vocês é que o Brasil ele tem totais oportunidades de crescer, totais oportunidades de ser uma sociedade melhor, com capacidade ampla financeira, com capacidade ampla de crescimento, mas passa por detalhes que sempre foram relegados a segundo plano, a terceiro, ou ao que disse uma das pessoas que estavam lá no vídeo, empurrando as questões com a barriga. Então, a questão da produtividade, qualquer pessoa da economia sabe que precisa ter produtividade. A questão da educação está mais na cara que bigode, como diria uma parente minha. E daí, assim, logística, transporte, questões tributárias, reforma trabalhista e todas essas reforma política e todas essas coisas que deveriam ser feitas e que não passam, talvez num futuro mais distante isso seja percebido pelos partidos ou pela própria sociedade que tem que ser feito, que deve ser feito, que deve ser mudado, que deve ser buscado, que deve ser trabalhado e que a participação da sociedade tem que ser mais ativa. Os orçamentos públicos que hoje em dia nós temos acesso é algo assim que a sociedade ainda está engatinhando em relação a isso. Poderia haver uma maior participação, poderia haver uma possibilidade maior de que a própria sociedade se reúna e determine esse orçamento público. Então, gente, nós temos essa condição, nós podemos participar. Quer dizer, antigamente nós não tínhamos o direito sequer de falar, na época da ditadura, por exemplo. Hoje nós podemos falar, nós podemos nos expressar, claro que de maneira o mais cortês possível. Nós podemos enfiar o dedo na ferida, né? Dizer, ó, isso aqui está errado, isso aqui tem que ser mudado,
nós podemos fazer as nossas passeatas, nós podemos fazer os nossos eventos nas redes sociais e podemos sim mudar o Brasil. A questão mais premente, que era a questão da inflação, foi vencida. O Arminio Fraga, ele fala assim, caramba, eu custo acreditar que algum dia alguém vai fazer uma bobagem política tão grande a ponto de levar o Brasil que era anteriormente, de ter um caos econômico absurdo. Não, a estabilidade econômica está aí para ficar, dificilmente isso vai mudar. Então, essas questões mais importantes para a questão da produtividade e do crescimento precisam ser tratadas de maneira urgente e de maneira que toda a sociedade seja recompensada por essa atuação dos políticos. Eu sei que o que eu digo aqui parece uma coisa assim absurda quando você pensa assim, puxa, a sociedade pode realmente intervir no meio político, pode realmente mudar o que o pessoal está fazendo lá em Brasília, talvez com até a ajuda da imprensa? Pode, mas assim, como eu disse uma vez para uma pessoa que me perguntou, quer dizer, como que você faz para mudar uma sociedade? Sozinho você não consegue mudar nada. Como sozinho você não consegue abrir uma empresa, como sozinho você não consegue resolver coisa alguma. Você tem que ter uma ideia, uma capacidade de arrebanhar pessoas que trabalham por essa ideia e que cada vez fique maior esse nicho da sociedade para que haja uma mudança. Se você tiver uma ideia solitária e não tiver apoio de ninguém e que alguém não ache que isso seja uma boa ideia ou que isso seja uma utopia, que isso seja apenas da sua cabeça, dificilmente você vai conseguir mudar. Você tem que ter essa capacidade de arrebanhar, de persuadir essas pessoas para que haja a mudança em qualquer área de sua vida. No meio político não é diferente. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Inscreva-se no canal, positivo, favorite o vídeo, divulgue nas suas redes sociais. Isso aqui, sei lá, acabou sendo até um desabafo político, né, em relação ao vídeo que eu vi ali. Essa parte final tem mais sobre a minha opinião em relação ao que deve ser feito na política nacional brasileira do que o que eu vi ali no documentário, porque ali eles falaram de maneira superficial do que eles esperavam do Brasil do futuro. Aqui eu falei também não de maneira pormenorizada, porque tem mais assuntos ainda a serem discutidos, mas falei o que eu acho que deveria ser feito, como poderia ser feito, e como eu disse, os assuntos são bem mais amplos. Eu apenas dei uma pincelada no que poderia ser feito em relação à política brasileira. E como eu disse, inscreva-se no canal, positivo, favorite o vídeo, divulgue nas suas redes sociais. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa hora.